Olá, meus amigos! Vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 4 e hoje iniciando um tema novo. Vamos falar então de contrato preliminar, este que está regulamentado no Código Civil a partir do artigo 462 até o artigo 466, sem prejuízo de outros dispositivos legais que eu irei mencionar aqui para vocês ao longo da aula e algumas polêmica sobre esse tema, que apesar de ter aí uma regulamentação até singela no nosso código, ainda assim suscita boas discussões doutrinárias e também jurisprudenciais. E vamos então iniciar a nossa aula discutindo, afinal, qual que é a definição de contrato preliminar. E aqui ele é um tanto quanto simples, apesar de suscitar algumas dúvidas aí de muitos profissionais. Que a ideia é que o contrato preliminar é um contrato em que as partes se comprometem a celebrar, em um momento posterior, um segundo contrato, que seria aí até o contrato principal. Então, veja, é um contrato que irá ter por objeto a celebração de outro contrato. Então, ele não tem um objeto aí de uma obrigação de dar, fazer ou não fazer. Ele tem uma obrigação muito específica, né? Adstrita à celebração de um outro contrato, que nós chamaremos aí de contrato definitivo. Então, toda vez que eu tiver um chamado contrato preliminar, significa que eu estou aqui celebrando um contrato que irá ter por escopo a celebração de um segundo contrato, o contrato definitivo, ok? Veja só, com isso então, a gente percebe que ele não produz os efeitos do contrato principal. Pelo menos, ao menos em regra. E nós veremos no final da aula uma discussão que envolve essa polêmica. Mas veja, ele, embora contenha aí todo o escopo, o objeto, a forma, o lugar todo da realização das obrigações, mesmo assim, ele não vai ter aí o efeito em si de realizar aquela obrigação, mas dirá apenas que no contrato definitivo teremos estas disposições. Disposições estas que depois, então, se tornarão lei, se tornarão, então, obrigatória entre as partes. Tá bom? E veja, outra questão muito importante também, que deve ser entendido aqui e que não pode haver confusão quando se trata do contrato preliminar, que o contrato preliminar não é uma etapa de formação do contrato. Ou seja, não seria aí vamos dizer, um momento entre as negociações preliminares e a celebração do contrato definitivo. Não confundam com aquela aula lá que nós já tivemos de proposta, aceitação de proposta. Porque lá, veja, estou fazendo uma proposta para o contrato principal, definitivo, e a parte contrária está aceitando essa minha proposta e estamos celebrando diretamente um contrato definitivo. Então, falamos aí negociação preliminar e contrato definitivo propriamente dito. Agora, o contrato preliminar, ele é aí um instituto autônomo, sendo que ele mesmo pode ter uma negociação preliminar, pode ter uma proposta e pode ter um aceite. Veja, então eu passo pelas etapas de formação do contrato também no contrato preliminar. E daí, assim que eu celebro esse contrato preliminar, eu estou obrigado a celebrar o contrato definitivo. E que veja, aqui agora quando for celebrar esse contrato definitivo, eu já tenho uma facilidade, porque reduz e muito as negociações preliminares, porque muitas das disposições já estão previstas lá no contrato preliminar. Mas, obviamente, podem as partes, a depender das circunstâncias, né, fazer algumas modificações, inclusões, exclusões de alguns outros termos, e isso daí está perfeitamente abarcado pelo consensualismo, né, pela manifestação de vontade livre dessas partes.
ok? Então, superada essa ideia inicial sobre o conceito, a definição, as ideias, então, que envolvem o contrato preliminar, nós podemos começar a trabalhar alguns dispositivos legais e algumas discussões. Vamos começar pelo artigo 462 do Código Civil. Olha aí na sua tela. 462 está dizendo o seguinte: o contrato preliminar, exceto quanto à forma, deve conter todos os requisitos essenciais ao contrato a ser celebrado. Então, vamos dissecar aqui esse artigo 462. Olha só. Primeiro destaque que deve ser feito: o contrato preliminar, assim como todo e qualquer contrato, precisa observar o plano da validade dos negócios jurídicos. Ou seja, o agente tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito, determinado ou determinável e possível, né? Além de daí também ter aí uma manifestação de vontade que seja válida, né? Ou seja, que não seja objeto ou possivelmente sofrer aí algum tipo de anulação. Muito bem. Mas e quanto à forma? Veja que o artigo 462 cria uma exclusão aí, uma excludente, né? Ele fala que o único elemento aí de validade que não precisa ser aí respeitado, ter aí um paralelismo entre o contrato preliminar e o contrato definitivo é a forma. Então, você pode talvez usar para o contrato preliminar uma forma, um instrumento particular, sendo que, ao final, o contrato definitivo será uma forma pública, como, por exemplo, acontece aí nos compromissos de compra e venda. Você vai ter um contrato preliminar, que ele é um instrumento particular, e depois a escritura pública, sendo aí a forma pública, portanto, para a transferência da propriedade imóvel, né? Então, a gente tem aí uma liberdade de forma no contrato preliminar. Então, nele, pelo menos, nós não precisamos respeitar esse paralelismo de forma que é tão comum para vários contratos que nós temos no nosso ordenamento ou negócios aí que estão dispostos na nossa legislação civil, tá? Questão interessante que deve ser pensada e trabalhada aqui no contrato preliminar. É necessária a subscrição desse contrato preliminar pelas duas partes? Ou seja, quando eu celebro o contrato preliminar, ele provavelmente vai estar aí expresso, né, vai estar escrito. Dificilmente teremos um contrato preliminar sem ser escrito aí, em razão dessa complexidade de prova e tudo mais, mas ele precisa estar assinado por ambas as partes, ou se envolverem mais partes, estar assinado por todas? Olha só, aqui então a doutrina clássica, tradicional, diz que sim, que deve estar subscrito. Mas alguns autores contemporâneos, como por exemplo o professor Nelson Rosenwald, ele vai defender que é possível talvez admitir outros meios de prova. Então, naquela ideia de que é muito mais importante e válida a manifestação de vontade, se uma das partes se comportar dando a entender que aceita aquele contrato preliminar, que está de acordo, está celebrando aquele contrato preliminar, esse comportamento, essa conduta, poderá ser levada em consideração como uma subscrição, digamos assim, do contrato preliminar. Ok? Outra questão importante e interessante. Precisa o contrato preliminar da outorga uxória? Ou seja, se alguém casado, né, vai então adquirir uma propriedade imobiliária, ou então se desfazer, alienar essa propriedade imobiliária, precisa do consenso do seu cônjuge, assim como acontece em tantas hipóteses do nosso ordenamento jurídico, quando envolve transferência de bens imóveis, por exemplo? Veja que no contrato preliminar não precisa da outorga uxória.
E por que não precisa da outorga uxória? Porque, veja, o contrato preliminar não tem o efeito de gerar aí, né, efeitos reais. Não vai fazer aí a transferência em si da propriedade, mas cria tão somente efeitos obrigacionais. E a outorga uxória, ela existe para a proteção do patrimônio dos cônjuges no caso aí de alienação, né, de aí então a poder haver um prejuízo pela perda, né, de parte desse patrimônio. E não é isso que está acontecendo no contrato preliminar. Nele, veja, o escopo que a gente falou é somente de poder aí ter a obrigação de realizar, de celebrar o contrato definitivo. Logo, o efeito é meramente obrigacional. Não é, então, um contrato, na sua natureza, com um efeito real, como se fosse um direito real, a ponto de precisar da outorga uxória. Ok? Muito bem. Então, veja só. Falamos aqui que esse contrato preliminar, ele precisa ter aí todos os pontos aí, mais ou menos, do contrato principal. Pelo menos os, vamos dizer assim, os principais desse contrato definitivo, para que ele possa depois ser exigido o seu cumprimento. E essa regra é muito importante para compreender o artigo 464 do Código Civil. Olha aí na sua tela. 464 vai dizer o seguinte: esgotado o prazo, poderá o juiz, a pedido do interessado, suprir a vontade da parte inadimplente, conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. Vamos entender como é que funciona esse dispositivo legal? Veja só. Quando ele fala aqui de suprir a vontade da parte inadimplente, veja que ele não está falando da vontade de construção do contrato definitivo, mas ele está falando de suprimento da vontade da parte inadimplente em tornar definitivo o contrato preliminar. E veja, só pode se tornar definitivo se o contrato preliminar contiver todas as questões, todos aí os elementos próprios, né, os pontos próprios para o contrato definitivo. Então, nele em si, tem que constar esses pontos já em consenso entre as partes, para que o juiz tão somente supra a vontade de dar efeito ao contrato preliminar, ou seja, tornando ele definitivo, né? Dando origem a um contrato definitivo. E aqui veja, ele fala de esgotado prazo. E por que esgotado prazo? Porque o próprio contrato preliminar vai poder aí estipular um prazo determinado, né, para que a parte contrária dê cumprimento ao contrato preliminar. Isso pode ser um prazo determinado já definido no próprio contrato preliminar em si, como pode ser aí uma ideia, aí um prazo estipulado pela parte, por uma das partes, conforme aí razoavelmente se pode exigir do outro para que se efetive o contrato preliminar. Então, é feita uma notificação para o outro contratante para que ele dê efetivação ao contrato preliminar, tá? E, finalmente, veja que ele fala aqui, salvo se a isto se opuser a natureza da obrigação. Como que a gente pode pensar num exemplo de natureza da obrigação que vai, então, impedir aí o caráter definitivo do contrato preliminar? Simples e fácil e um exemplo que vocês já viram comigo. Contrato de caráter personalíssimo, ou também chamado de intuito persona. Nesses contratos, veja, você não pode obrigar a parte contrária a realizá-lo se é uma questão aí de ser intrínseca a uma característica dessa pessoa.
Então, como que você vai dar a possibilidade de um contrato definitivo se a obrigação é personalíssima? Então, aqui, o máximo que se pode fazer é converter em indenização por perdas e danos, né? Não tem como exigir aí o cumprimento do contrato preliminar, conferindo a ele caráter definitivo, tá bom? Muito bem. Dito isso, podemos então partir para a classificação que nós temos dos contratos preliminares e, a partir dela, desenvolver os demais dispositivos aí do Código Civil. Olha só aí na sua tela, então, a classificação tradicional que a gente tem dos contratos preliminares. A primeira aqui vai dizer respeito ao contrato preliminar bilateral. Muito cuidado com essa classificação. Por quê? Porque quando eu falo de contrato preliminar bilateral e contrato preliminar unilateral, a segunda classificação, portanto, eu não estou fazendo referência a prestações mútuas, ou seja, prestação e contraprestação, assim como acontece na classificação dos contratos como bilaterais e unilaterais. Na verdade, a classificação dos contratos preliminares diz respeito à exigibilidade. Ou seja, quando eu falo que um contrato preliminar é bilateral, eu estou fazendo referência à ideia de que ambos os contratantes podem exigir o cumprimento do contrato preliminar. Enquanto que no contrato preliminar unilateral, eu estou fazendo referência à ideia de que somente um dos contratantes pode exigir o cumprimento do objeto do contrato preliminar, tá? Então isso aí será, obviamente, estipulado no próprio contrato preliminar, que dará, então, esses direitos aí, né? Considerar, então, essas faculdades às partes de exigir ou não o contrato preliminar, tá bom? O cumprimento do contrato preliminar, ok? E daí vocês viram aí na tela de vocês que o contrato bilateral está principalmente regulamentado nos artigos 463 a 465 do Código Civil e o unilateral no 466. Vamos então aqui verificar o artigo 463 próprio do contrato preliminar bilateral. Olha só. Concluído o contrato preliminar, com observância do disposto no artigo antecedente, e desde que dele não conste cláusula de arrependimento, qualquer das partes terá o direito de exigir a celebração do definitivo, assinando prazo a outra para que o efetive. Olha que importante aqui. Então, celebramos o contrato preliminar, respeitando aí todos os requisitos do plano de validade do negócio jurídico. E daí, veja, coloca-se um requisito para a exigência da celebração do contrato definitivo, que não haja cláusula de arrependimento. E aqui nós temos que pensar um pouco nessa ideia da cláusula de arrependimento. Primeiro, pensar o seguinte, que cláusula de arrependimento pode estar lá expressa no negócio, dizendo então que uma das partes pode aí deixar de celebrar o contrato definitivo e daí então, provavelmente, normalmente acontece isso, coloca-se nessa cláusula uma multa, algum tipo aí de prestação para indenizar a parte contrária pelos prejuízos causados em razão aí da outra parte voltar atrás naquilo que havia sido combinado. Agora, a doutrina também admite que a cláusula de arrependimento ela seja implícita. Mas como implícita? Não que não haja nenhuma previsão contratual dela, mas que exista algum instituto previsto no próprio contrato preliminar que sirva de cláusula de arrependimento, como, por exemplo, a previsão de uma arra penitencial.
como já vimos lá em Direito Civil 3. Né? Então, a arra penitencial ela serve de cláusula de arrependimento e por isso então ela vai aí então permitir que a parte se arrependa, desista então da celebração do negócio. E como que ela irá aí dar efetivação a essa cláusula de arrependimento? Nós veremos adiante como isso funcionará. Mas, em próxima aula que estudaremos um outro tema. Mas já fique sabendo que será por meio de uma notificação, né, por meio de uma denúncia à parte contrária, informando que não quer mais celebrar aquele negócio. Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Não é a qualquer momento que se pode dar operação à cláusula de arrependimento. Salvo disposição escrita expressa que diga o contrário, se, por exemplo, uma das partes já deu início à execução desse contrato preliminar, como, por exemplo, já pagou o preço que estava combinado, veja, não há mais como exercer essa cláusula de arrependimento. Porque, senão, estaríamos falando aqui de uma violação ao princípio da boa-fé. Salvo, obviamente, como eu falei para vocês, previsto no contrato ou até mesmo uma mudança aí por razão do consentimento das partes. Salvo, então, se a parte aceitar devolver o valor e as partes voltarem à situação anterior. Mas, dado início à execução e não houve aí exercício dessa cláusula de arrependimento, seria uma violação da boa-fé depois do início da execução do contrato preliminar, exercer a cláusula de arrependimento. E aí, então, a parte estará obrigada a celebrar o contrato definitivo, tá? E daí, como nós vimos para o 463, o resto do dispositivo, dizendo então que vai assinar prazo a outra para que o contrato preliminar seja efetivado. Então, se não houver um prazo determinado no próprio contrato preliminar, você então vai notificar a parte contrária para que ela cumpra com o disposto no contrato preliminar. E aí nós temos o parágrafo único, extremamente polêmico, né, em razão da sua disposição, a forma como o legislador trouxe a matéria. Olha só. Parágrafo único do 463 diz o seguinte, que o contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. Muito cuidado. Embora pareça nitidamente que o legislador colocou como requisito essencial o registro desse contrato preliminar, não é assim que a doutrina e a jurisprudência interpretam esse dispositivo. Porque senão teríamos uma dificuldade muito grande no exercício dos contratos preliminares e que eliminaria boa parte da sua efetividade. Veja só, como que é interpretado esse parágrafo único? Que o contrato preliminar somente deverá ser levado ao registro competente se você quiser dar eficácia real ao contrato preliminar. E o que significa dar eficácia real ao contrato preliminar? Significa dizer que você quer que ele tenha eficácia perante terceiros. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que eu celebrei um contrato preliminar de aí compra e venda de um imóvel e levei ao registro competente, então o registro de imóveis, aí o contrato preliminar. Está lá registrado. Muito bem. Daí então, a pessoa que ia me vender o imóvel acaba vendendo para um terceiro. Em razão da eficácia perante terceiros, por causa dos efeitos reais dados pelo registro, eu posso perseguir esse bem. Ou seja, eu posso exigir o cumprimento do contrato preliminar, exigir então a celebração do contrato definitivo e resgatar o bem de volta para mim. Ou seja, né, eu posso então retirar desse terceiro. Por quê? Com o registro, é como se eu estivesse então tornado o contrato preliminar público.
que eu tivesse, então, a possibilidade de qualquer pessoa que tivesse ciência que existe aquele contrato preliminar registrado e que logo, se ele for exercido, esse terceiro irá perder o direito sobre aquele bem. Então, veja que quando o parágrafo único fala o contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente, entenda que ele deverá ser levado ao registro competente para dar eficácia real, para que seja oponível perante terceiros. Bom? Muito bem. Artigo 464, já falei com vocês, então vamos para o 465. Olha só. 465 diz o seguinte: se o estipulante não der execução ao contrato preliminar, poderá a outra parte considerá-lo desfeito e pedir perdas e danos. Veja, aqui é aquela opção subsidiária, né? Se não der aí a execução, aquele que estipular então o contrato preliminar, né? Aqui então haverá então vai ser considerado desfeito esse contrato preliminar e vai então abrir a possibilidade de pedido de perdas e danos, né? Então aqui a gente vai ter uma diferença só que ao invés de você exigir o cumprimento do contrato preliminar em si, você pode ter a opção subsidiária de simplesmente pedir perdas e danos em razão do não cumprimento. Bom? E finalmente, gente, aqui o artigo 466, que fala então do contrato preliminar unilateral. Olha só, se a promessa de contrato for unilateral, o credor, sob pena de ficar a mesma sem efeito, deverá manifestar-se no prazo nela previsto, ou, inexistindo este, no que lhe for razoavelmente assinado pelo devedor. Então, olha só, a gente tem aqui então a possibilidade de se exigir somente uma das partes o cumprimento aí do contrato preliminar. Veja, o credor, aquele que irá receber então a prestação, aqui ele vai ter que se manifestar no prazo que está previsto lá no contrato preliminar, daí então para poder então exigir o cumprimento do contrato, ou se não tiver prazo nenhum, então aquele prazo que for aí atribuído pelo devedor. Então o devedor vai falar: olha, e aí? Você vai querer receber essa prestação ou não? Se for, te dou o prazo aí de 10 dias para se manifestar. Bom? Então aí nesse 466 tem aí que o credor tem que se manifestar no prazo previsto no contrato preliminar ou vai ter que se manifestar no prazo determinado aí criado pelo devedor para dizer aí então se ele quer dar execução ao contrato preliminar unilateral. Ok? Muito bem, gente. Então, essas aí são as questões próprias aí básicas do contrato preliminar que inicialmente podemos trazer, que são menos polêmicas, digamos assim. Agora, podemos falar de outras questões importantes do contrato preliminar. A primeira é acerca da súmula 239 do STJ, que aí na sua tela, olha o que ela diz. Reforçando aquilo que eu falei daquele parágrafo único, né, que eu dei interpretação para vocês, que o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Então veja, reforça o STJ aqui nesse posicionamento que o registro somente diz respeito à eficácia real daquela obrigação, mas que você pode exigir o cumprimento forçado do contrato preliminar e daí então você vai poder, no caso aqui específico da súmula do STJ, exigir que o imóvel seja registrado em favor daquele que é o comprador,
né, independentemente desse registro. E daí, veja, esse ato de dar execução ao contrato preliminar e fazendo com que o imóvel seja transferida à propriedade em favor do comprador, é chamada aí, como vocês viram na súmula, de adjudicação compulsória. Então, atribui o bem, né, a adjudicação, compulsoriamente, né, forçadamente ao comprador. Ok? Então, súmula 239 do STJ reforça essa ideia da desnecessidade de registro. Agora, outra questão interessante a ser trabalhada. É possível haver contrato preliminar ao contrato de doação? Veja que é curioso aqui a gente trabalhar isso, porque por muito tempo se entendeu que o contrato preliminar estaria vinculado a algumas espécies contratuais, sobretudo a espécie do contrato de compra e venda. Mas o Código Civil de 2002 acabou posicionando o contrato preliminar independentemente das espécies das espécies contratuais, o que fez surgir então a dúvida na doutrina se é possível no contrato de doação um contrato preliminar. Para a doutrina clássica majoritária, tá? Grande parte dos doutrinadores clássicos, eles entendem que não é possível. E por que não é possível? Porque entendem que a doação é um mero ato de liberalidade. Ou seja, é a vontade em si da pessoa de transferir sem contraprestação o bem a outra pessoa. Logo, seria aí incompatível com o instituto do contrato de doação exigir o cumprimento do contrato de doação, sendo que ele é espontâneo, né? Então, você vai exigir algo que seria aí uma liberalidade, uma espontaneidade daquele que é o doador? Parece contraditório para essa doutrina clássica majoritária. Existe também uma posição intermediária, aqui capitaneada pelo professor Pontes de Miranda, tá? Que ele vai dizer que o contrato preliminar até é possível no contrato de doação, mas a não celebração do contrato de doação não forçará o doador a doar o bem, mas na verdade simplesmente irá fazer com que possa exigir do doador perdas e danos tão somente, porque havia essa expectativa legítima de que teria o cumprimento do contrato de doação. Como não houve e é uma liberalidade, só se poderia converter em perdas e danos. Agora, para outros doutrinadores mais contemporâneos, como por exemplo Maria Celina Bodan de Moraes, professor Nelson Rosenwald, também é outro que defende essa ideia, diz que é possível sim o contrato preliminar ao contrato de doação. E como que isso é possível? Dizendo que essa vontade de doar, o animus donandi, ele não é um efeito essencial ao contrato, né? Ele não é, então, necessário ao contrato. Tanto que a gente tem o contrato de doação remuneratório, nós temos aí um contrato de doação com encargo, por exemplo, né? Também de compensatória, como uma recompensa, que eles aí acabam tendo uma certa contraprestação e descaracterizam essa ideia de mera liberalidade. E, portanto, com essa descaracterização da liberalidade, seria possível falar de contrato preliminar ao contrato de doação, né? Até porque, juridicamente, tirando o aspecto moral que envolve essa espontaneidade e liberalidade, nós temos que a doação seria definida pela transferência de um bem ou de um direito sem contraprestação. E, veja, independentemente de ter aí contraprestação, não há alguma vedação expressa no Código Civil. Então, seria possível falar aí de contrato preliminar ao contrato de doação. Bom? Além disso, também, um outro argumento que se levanta é que, como se cria com o contrato preliminar essa expectativa legítima à celebração do contrato de doação,
a atuação contrária seria uma violação ao princípio da boa-fé. E com isso, então, não sendo admissível dentro do nosso ordenamento jurídico, eu poderia, então, exigir o cumprimento aí do contrato definitivo, tá? Celebração do contrato definitivo. E temos, nesse assunto, nesse tema, o enunciado número 549 do Conselho da Justiça Federal, que diz o seguinte: a promessa de doação no âmbito da transação constitui obrigação positiva e perde o caráter de liberalidade previsto no artigo 538 do Código Civil. Ou seja, esse enunciado 549, ele admite, portanto, o contrato preliminar ao contrato de doação. Bom? E, pessoal, último tema polêmico que eu quero trabalhar aqui com vocês sobre o contrato preliminar é a razão da compra e venda. Afinal, é promessa de compra e venda ou compromisso de compra e venda? Nós temos aí essas duas expressões, que para alguns acabam tratando como sinônimo, mas para alguns doutrinadores existe diferença aí no seu tratamento, a depender do contrato de compra e venda que estamos tratando. Olha só, para esses doutrinadores que veem essa divergência, promessa de compra e venda é aquela que está prevista lá no Código Civil. Ou seja, desses dispositivos que nós tratamos e também dos artigos 1417 e 1418, quando estamos falando aí, né, aí da compra e venda para transferência de propriedade. E veja, falando de promessa de compra e venda, esse prometer é porque no Código Civil existe a possibilidade de direito de arrependimento, como nós estudamos. Vamos só dar uma olhada no artigo 1417 e 1418 para entender bem essa matéria aí, tá? Vamos lá, então. Olha aí na sua tela. Diz o 1417: mediante promessa de compra e venda, em que se não pactuou arrependimento, celebrada por instrumento público ou particular e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Explicando primeiro esse 1417, que nós vamos ver até com maior detalhamento em Direito Civil 5. Veja, você celebra essa promessa de compra e venda, então aí um contrato preliminar de compra e venda, promessa de compra e venda, e não pactuou arrependimento, então não colocou uma cláusula de arrependimento. Muito bem, feito aí por instrumento público ou particular, e aqui de novo aquela discussão, o registro no cartório de registro de imóveis somente para dar eficácia real e não como um requisito para tanto. E aí, então, se feito isso, essa promessa de compra e venda, sem cláusula de arrependimento, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel e não de aquisição do imóvel, tá? Então ele vai ter um direito real para poder aí adquirir o imóvel, talvez no futuro. Mas como que isso se opera? 1418. O promitente comprador, titular de direito real, né, o direito real à aquisição do imóvel que a gente viu aqui, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, veja, se tiver lá registrado no cartório de imóveis a eficácia real, a quem os direitos deste forem cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar, e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Então, olha só como é que está funcionando nesse 1418 combinado com 1417. Se não houver direito de arrependimento, ou até mesmo, lá naquela hipótese que a gente já tinha visto, houver o pagamento integral do preço do bem
e não teve exercício de direito de arrependimento, o promitente comprador pode exigir a outorga da escritura definitiva. Ou seja, não tem direito de arrependimento, ou já pagou e não foi exercido o direito de arrependimento. Eu exijo do outro que ele faça a escritura pública, ou seja, que ele faça o contrato definitivo da compra e venda do imóvel. E se o promitente vendedor se recusar a outorgar a escritura definitiva, o que eu posso fazer? Pedir para o juiz a adjudicação compulsória do imóvel. Ou seja, se ele se recusou, daí então eu vou falar, juiz, olha só, já paguei, já cumpri a minha parte do contrato, daqui da promessa, a parte contrária não tem como se arrepender desse contrato e ela precisa cumprir. Juiz, então passa a escritura para mim. Agora transfere o imóvel para minha propriedade. Pronto, faz a adjudicação compulsória desse imóvel. Então, essas medidas previstas no Código Civil são chamadas aí de promessa de compra e venda. Agora, nós temos o compromisso de compra e venda. O que é o compromisso de compra e venda? São aí, então, contratos preliminares de compra e venda em que não há, em absoluto, a possibilidade de haver direito de arrependimento. Ou seja, não pode estar constando no contrato preliminar, se não é nula essa cláusula, tá? O direito de arrependimento, a cláusula aí de arrependimento. E onde que isso acontece? Aí nos compromissos de compra e venda de lotes rurais e urbanos e nas incorporações imobiliárias. Vamos ver primeiro nos lotes urbanos e rurais, falar aqui invertido, porque primeiro nos lotes urbanos, no artigo 25 da Lei 6.766. Olha só. São irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuam direito à adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros. Então, lote urbano, aqui havendo compromisso de compra e venda, é irretratável. Agora, para os lotes rurais, que nós temos a regrinha aqui no Decreto-Lei número 58 de 37. Olha aí, o Decreto-Lei 58 de 37, no seu artigo 22. Olha só. Os contratos sem cláusula de arrependimento, de compromisso de compra e venda e cessão de direitos de imóveis não loteados, cujo preço tenha sido pago no ato de sua constituição ou deva sê-lo em uma ou mais prestações, desde que inscritos a qualquer tempo, atribuem aos compromissos direito real oponível a terceiros e lhes conferem o direito de adjudicação compulsória nos termos dos artigos 16 desta lei e 640 e 641 do Código de Processo Civil, só que do processo civil, né, o código anterior. Veja, você pode aqui até questionar o seguinte, que o artigo 22, ele fala sem cláusula de arrependimento. Então, poderia haver um contrato com cláusula de arrependimento, contrariando aquilo lá que eu acabei de falar para vocês? Aí, nós vamos nos valer da súmula 166 do STF, que olha aí no próprio site dele, diz o seguinte, é inadmissível o arrependimento no compromisso de compra e venda sujeito ao regime do Decreto-Lei 58 de 1937. Tá bom? Então, veja que também nesses lotes rurais é impossível, portanto, haver arrependimento. E daí, nas incorporações imobiliárias, nós encontramos essa regra no artigo 32, parágrafo 2º da Lei 4.591. Olha aí o parágrafo 2º, então.
diz o seguinte: os contratos de compra e venda, promessa de venda, cessão ou promessa de cessão de unidades autônomas são irretratáveis e, uma vez registrados, conferem direito real oponível a terceiros, atribuindo direito à adjudicação compulsória perante o incorporador ou a quem o suceder, inclusive na hipótese de insolvência posterior ao término da obra, tá? Então, veja só, quando falamos de promessa de compra e venda, falamos da possibilidade de haver direito de arrependimento. Estamos lá nas hipóteses do Código Civil. Agora, quando não há direito de arrependimento, estamos falando do compromisso de compra e venda. Ou seja, houve o pagamento do preço, há direito de adjudicação compulsória, independentemente de ter a exigência da escritura definitiva do imóvel. Tanto que o professor Orlando Gomes diz que o compromisso de compra e venda, em razão de não ter essa possibilidade de arrependimento e não exigir, portanto, a celebração de um segundo negócio, mas já poder ter a adjudicação compulsória diretamente do imóvel, ele diz que é um contrato preliminar, mas é chamado de contrato preliminar impróprio. Então, veja, promessa de compra e venda, lá do Código Civil, contrato preliminar próprio. Compromisso de compra e venda dos lotes rurais e urbanos e incorporações imobiliárias é o contrato preliminar impróprio. Tá bom? Pessoal, era isso então que eu tinha para falar com vocês na aula de hoje. E na próxima aula, continuamos a desvendar outros temas aí de Direito Civil 4, ok? Muito obrigado e até a próxima.